Olá, pessoal. Estamos aqui de volta em Santa Teresa, terra de Augusto Ruski, no dia 24 de outubro de 2024. E você está no Pode Crer, o seu podcast de política no Espírito Santo. Lembrando que esse é um dos últimos episódios aí do Pode Crer Política na Veia. Beleza? Próximo ano nós vamos iniciar o Pode Crer Papo Cultural. Mas vamos continuar abordando política, tá bom? Vamos continuar abordando política no programa Política na Veia, Bastidores da Política Teresense. Beleza? Nós vamos fazer isso aqui, né? Com um comentarista, com um especialista, e a gente vai estar comentando os bastidores da política teresense. Agradecimentos a você que se inscreveu no nosso canal, que curtiu o nosso conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelas mais de 20 mil visualizações em 2 meses de trabalho do Pode Crer Política na Veia. Muito obrigado pela sua audiência. E você que é novo por aqui, já aproveita, se inscreve no canal, curte nosso conteúdo e ativa o sininho aqui, tá? Agradecimentos também ao Dr. Gregório, que disponibiliza aqui o Estúdio Pontes, tá? Para você que quer produzir conteúdo no formato podcast, a dica está aqui, ó, na tela. Liga para o Idric Vitor e agenda o teu podcast. Roda a vinheta. Pode crer, a verdade se revela. Pode crer, em conversas bem diretas. Pode crer, Santa Teresa precisa saber. Pode crer, que ela que tem o poder. Já está aqui conosco, tete a tete, ele, que já foi carteiro, né? É uma das pessoas mais atuantes, um dos cidadãos mais atuantes no meio jurídico, né? Com relação à lisura, a guardar a lisura da administração pública. Beleza? É ele mesmo. Ele que hoje é servidor do Judiciário Federal. Já sabe quem é? Sim, eu estou falando dele mesmo. Daniel Alves. Bom dia, Daniel Alves. Obrigado por aceitar nosso convite. Beleza? Bom dia, Evandro. Bom dia, Idric. Bom dia a você, espectador que está aí nos assistindo. Deixa o like, curta, comente e compartilhe aí o nosso conteúdo. Acho que vai ser bem bacana essa participação. E é uma imensa satisfação estar aqui com você. Eu que sempre assisto todas as entrevistas nesse período eleitoral. Acho que foi muito importante, né, inclusive, o conteúdo que você produziu aqui, porque você levou um pouco de cada candidato para o Teresense, né? Muitas das vezes o horário eleitoral não permitiu espaço para esse candidato. O Evandro, através do podcast, entrevistou e, inclusive, levou um pouquinho mais de proposta, né, da pessoa para o Teresense. Às vezes a propaganda eleitoral é um pouco curta, né? Eu acho que esse trabalho foi muito importante nas eleições de 2024 para a composição da Câmara, da Prefeitura também, porque alguns candidatos vieram aqui, né? Então é isso aí. Pois é, mais uma vez agradecemos aí, agradecendo a tua presença, Daniel Alves. Camarada, você é daqui mesmo, né? Não, na verdade, Evandro, eu sou nascido em Fundão, na verdade Timbuí, né? Que é a divisa com Serra ali, periferia da Grande Vitória. Mas eu me mudei para cá, meus pais que são agricultores, eles vieram trabalhar aqui, né, já faz 25 anos. Eu já me considero teresense, já morei em Brasília também, já trabalhei em Santa Maria, mas o meu vínculo mesmo é com a cidade de Santa Teresa, uma cidade que eu gosto muito, que amo, e que por isso eu tento participar da melhor forma possível na política local, nas questões sociais aqui do município. Eu acho que eu tenho esse vínculo, né, com a cidade, e uma cidade que me acolheu muito bem, acolheu minha família. Então eu tenho essa gratidão com a cidade de Santa Teresa. Então, assim, eu sempre busco contribuir de alguma forma. Pô, legal, legal, legal. E é isso mesmo, também faço minhas as suas palavras. Daniel, uma das tuas características, assim, eu que conheço você, assim, conheço você mais intimamente nos últimos anos, mas uma das características tua como cidadão é o cuidado com a lisura da gestão pública, né? Você está sempre aí ligado nessa parte, está sempre buscando trazer a gestão pública para o eixo, né? Através de suas
das suas denúncias, das suas colocações. Daniel, a que se deve essa sua atuação em favor da sociedade? Então, Evandro, Quero lembrar que você é presidente do PT também, né? sou presidente municipal do PT, que também engloba, né, o PV e o PCdoB, que a gente tem a federação, né, Brasil da Esperança. Perfeito. Sou presidente. Então, Evandro, voltando um pouco na minha história de vida, como eu falei, eu vim morar aqui já tem 25 anos, aqui eu estudei, aqui eu passei em concurso público, né? Fiz muitos concursos públicos, passei nos Correios, trabalhei como carteiro, então eu vi de perto as necessidades das pessoas. Eu fui advogado, hoje sou servidor, né? E então eu acredito que o cidadão, ele, por mais que ele tente ser individualista às vezes, ter um sucesso, ter um trabalho, ter um comércio, ganhar dinheiro, ter uma vida boa, ele deve à sociedade. Eu acho que o sucesso ele nunca é individual. Eu cito, por exemplo, um exemplo muito, as pessoas acham até absurdo, mas, por exemplo, Cristiano Ronaldo é um atleta de ponta, treina muito, ganha muito dinheiro com a imagem, mas imagine que ele tivesse nascido há 100, 200 anos atrás. Aquilo que ele faz e que dá esse retorno para ele, a sociedade naquele período não valorizava. Então ele não teria esse sucesso que ele tem. Não teria. Então o sucesso ele nunca é individual, né? Por mais que você se esforce, ele depende da coletividade. Então, em razão disso, a gente também tem que doar um pouco. Cada um, eu acredito, tem que doar um pouco de si mesmo para a sociedade como forma de retribuir. Retribuir a educação que teve, retribuir a segurança pública que teve, retribuir se o cara vende alguma coisa, porque se ele vende porque tem uma demanda. Então, assim, eu acreditando nisso, eu tento participar da melhor forma possível das decisões políticas da cidade. E eu acredito muito que a democracia ela vai muito além do voto, né? Estávamos agora em período eleitoral, que é chamado, inclusive, pela Justiça Eleitoral da festa da democracia. Então, esse não é o único ato da democracia. Na verdade, ele encerra um ciclo para alguns, né, os não reeleitos. Ele inicia um novo ciclo para outros, aqueles que foram eleitos, mas a política permanece ali durante 4 anos. Então, a participação do cidadão, ela pressupõe uma ideia de democracia além do voto. Então, eu acredito que as pessoas devem participar, não só nas eleições, não só aqueles que têm algum cargo político, é assessor de alguém, tem um cargo público comissionado, mas eu acho que a população em geral tem que participar das decisões políticas, porque isso interfere na vida de todos. Então, partindo dessa premissa, eu me sinto na obrigação de poder participar, de estar participando mais ativamente das decisões políticas do município. E aí, se eu vejo algo errado, eu tento conversar, eu tenho um bom acesso a vereadores, né, ao prefeito, inclusive, também, eu consigo ter algum contato com ele. Então, assim, a gente tenta ajustar, sempre pensando no bem comum. Infelizmente, algumas situações, elas são resistidas, e infelizmente aí tem que chamar os órgãos de atuação. Aí temos o Tribunal de Contas, temos o próprio Judiciário, temos a Câmara Municipal para estar fazendo esse controle. E infelizmente alguns políticos acham que isso é algo nocivo, mas pelo contrário, eu acredito que a oposição, não que eu me considere oposição, né? Eu considero alguém que está ali opinando. Eu acredito que ela é importante para o crescimento do próprio político e para o desenvolvimento das políticas públicas, né, que ele quer desenvolver ali. Quanto mais pessoas ele ouvir, mesmo que essas pessoas tenham ideia diferente da dele, eu acredito que isso vai enriquecer o debate, vai enriquecer as propostas e, através disso, a entrega para a população vai ser muito melhor, mais eficaz, vai atingir mais pessoas. Acho que a ideia é essa. Hoje nós chamamos de a festa da democracia, né, o dia da eleição. Que eu acho que está muito longe, não sei o que você pensa, mas está muito longe daquela democracia intuída por Aristóteles, né? Platão, porque é ali que na Ágora que aconteciam os debates, né? E hoje nós elegemos representantes para debater os problemas da cidade e tal. Eu, sinceramente, talvez você, não sei o que você pensa sobre esse assunto, mas
Eu penso que a Câmara Legislativa, os vereadores, não representam os anseios de quem o elegeu, mas representam os seus próprios interesses ali dentro de um jogo político que está longe de ser debate sobre a realidade da cidade. Mais ou menos tá na direção? Exatamente, Evandro. Como você bem lembrou aqui, na Grécia, né, a democracia ela acontecia de forma direta, né? As pessoas iam para a ágora, praça pública, e discutiam política e tomavam decisões, né? Hoje isso não é mais viável, até pelo tamanho do Brasil, né, que tem dimensões continentais. Você adota o sistema de representatividade, a democracia representativa, isso, na qual o eleitor elege representantes, e esses representantes, em tese, defenderiam os interesses dessas pessoas na Câmara, no Senado, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, mas, como você bem disse, às vezes o político ele acaba agindo em interesse próprio, né? Fazendo negociações, pedindo cargos públicos, emendas, enfim, isso destoa daquilo que a gente espera, né? Essa questão de representatividade, ela foi muito questionada de maneira indireta nessas eleições. Por quê? Aqui tivemos um vereador muito votado que não foi eleito. E tivemos um vereador que teve menos de metade do voto desse candidato e que foi eleito. Aí as pessoas me perguntam: Daniel, você acha que isso é justo, isso é injusto, é certo? Você acha que a lei está correta? Então, Evandro, eu não foi nenhuma pergunta que você me fez, né? Mas o assunto surgiu, né? Partindo da ideia que você falou de representatividade. Sim. Então eu achei pertinente falar sobre isso. Então eu acredito o seguinte: respeito quem tem opinião contrária, acho que a democracia é exatamente isso, né? Você respeitar. Mas eu acredito que o sistema ele não é injusto da forma que é, pelo seguinte: como foi já dito no início, a gente parte da democracia representativa, está tentando eleger representantes, certo? O sistema do legislativo hoje, com exceção do Senado, que é majoritário também, ou seja, ganha quem tem mais voto, não tem nem segundo turno por Senado, é o mesmo sistema adotado para a eleição de presidente, governador e prefeito. O deputado federal, estadual e o vereador sempre proporcional. Então, eu tenho uma ideia de que a gente tem que partir da noção do que é individualismo para o coletivo. Inclusive a política pressupõe isso, né? A coletividade. Então, o sistema proporcional, ele dá um privilégio ao coletivo do que o individual. Equivale a dizer, se o partido, no seu conjunto, no seu coletivo de candidatos, ele tem mais número de votos, ele tem direito à vaga, mesmo que o mais votado tenha menos voto do que o outro partido. Resumindo, em Santa Teresa aconteceu que o PP não elegeu vereador. O PP teve um candidato de 506 votos. O PL elegeu um vereador com 231. Só que o PL ele atingiu no coletivo 1.560 votos. O PP só 988. Para quem acha que é injusto o candidato do PP não ser eleito com 506, eu digo o seguinte: qual dos dois partidos representa a melhor população? O partido que atingiu 1.560 votos ou o partido que atingiu 988? Para mim, dentro da ideia de coletivo, de representatividade, deixando as ideologias de lado, eu entendo que a população escolheu o partido de 560. E se nele o sujeito mais votado tem 231, cumpriu os requisitos de 20%, ele merece a vaga. Por mais que para muitos isso pareça ser injusto. O outro teve mais votos. Então eu acho que representa melhor. O candidato de 231, ele representa melhor a população do que aquele de 506, considerando o coletivo. O conjunto. O conjunto, exatamente. Então, assim, eu acho que o sistema é bom, né? Tem gente que discorda, acha que tem que ser os mais votados. Eu acho que se não fosse isso, inclusive, às vezes a gente teria dificuldade de eleger pessoas em distritos. Você tem colégios eleitorais hoje que destoam muito de votos. Por exemplo, o 25 tem pouco mais de 500 eleitores. O Vila Nova tem mais de 5.200.
certo? Então, se a gente não adotar esse sistema, acredito que só Várzea Alegre e Santa Teresa, talvez patrimônio, iriam ter representantes. Mas lá, nessas localidades mais longínquas, tem pessoas, tem pagadores de impostos, tem demandas. Então, assim, eu acho que o sistema ele é bom. E o voto distrital? O que você acha? O voto distrital, ele melhoraria ainda mais, né? Na questão, por exemplo, para deputado estadual. Se adotássemos o sistema de voto distrital, que combina, né, a questão do proporcional, que eu acabei de explicar aqui, Sim. com os distritos, você teria, por exemplo, um deputado na região de Santa Teresa, São Roque, Fundão. Sim, né? Por direito, quase. Por direito, porque ele concorreria dentro desse distrito. Ele não ia disputar voto com candidatos lá do sul, às vezes. Na eleição de deputado, a gente observa aqui que o candidato mais votado, deputado estadual, federal foi quase 1.000 votos. Estadual, tivemos um candidato aqui que teve quase 2.000. Foi. Mas dentro de 14.000 eleitores aqui, 14.500 que votou, se não me engano, em 22, é um percentual baixo, considerando que o cara é daqui. Ou seja, tem gente de fora que acaba tendo voto aqui. Muito. Não querendo dizer que ele também não vai representar os interesses do município. Sim. Às vezes vai, em alguma medida. Mas um representante da região central serrana, por exemplo, o voto distrital permitiria que sempre tivesse um candidato. Teria representatividade aqui. Até deputado federal na região aqui. Sim, que legal. Seria isso. Bacana. Nós tivemos aí 7 vereadores novos na Câmara, foi isso? Foi 7. 4 reeleitos. 4 reeleitos. Isso. Nos últimos 12 anos foi a maior reeleição de vereadores. De renovação, você fala? Não, porque em 2012 foram 3. Isso. Em 2016 foram 2. E em 2020, 3 de novo. Isso. Evandro, agora foi 4. Foi 4 e 7 novos, no caso. Mas, às vezes, essa ideia de renovação, ela não condiz muito com a realidade. Você tem novas pessoas, mas os personagens são os mesmos. Às vezes, você tem um candidato que é eleito agora, pela primeira vez, mas em questões de ideias, questões de participação política, de defesa da causa mesmo, a bandeira que o cara levanta, às vezes é a mesma daquele que não foi reeleito. Então, às vezes, essa ideia de renovação da Câmara, eu acredito que ela não foi tão grande assim, não. Sim. Acho que a gente tivemos pessoas eleitas agora pela primeira vez, mas que tem o mesmo perfil daquele não reeleito. Sim. Entendeu? Então, mas eu desejo sucesso a todo mundo. Desejo sucesso a todo mundo. Eu espero. Sim, nós desejamos sucesso. Eu espero mudanças na Câmara, até para melhorar a imagem do Legislativo no município. E porque muitas pessoas também, elas enganam em achar que o vereador não faz quase nada, né? Mas o vereador faz muito. Né? Ele poderia fazer muito. As pessoas acham que a competência, né, do senador, ser representante do Brasil, é maior do deputado estadual, porque tem recurso para alocar, o vereador não tem. O vereador não pode propor lei que gera gasto no município. Acaba que tem gente que acha assim, o vereador só queria lei para dar nome de rua. Mas a atividade de fiscalização do vereador é muito grande. Muito grande. Primeiro que ele tem... Se fosse exercida da maneira correta, ele é uma atribuição muito grande. Primeiro, porque a estrutura que o vereador tem para trabalhar ela é muito menor que um de um deputado. Um vereador tem um assessor. Um gabinete do deputado tem mais de 20. Tem 21. 21, 25, depende do... Se ele tiver em alguma comissão, ele consegue ter mais. Tem mais. Então, assim, a atividade de fiscalizar os recursos públicos do município, ela é muito grande. Se você for olhar. Estar presente em todos os cantos do município não é uma tarefa fácil. Pode falar. Eu sempre me perguntei, por que não há fiscalização sobre os conselhos municipais, se são eles que decidem, que abonam, que avaliam tanto a prestação de contas quanto o recurso que vem?
por que que o vereador não fiscaliza os conselhos nos municípios, cara? Eu, sinceramente. Evandro, as comissões e os conselhos são importantes instrumentos para auxiliar, né, o executivo nas decisões. Então, assim, o ideal seria a participação e o funcionamento também das comissões da Câmara de maneira mais efetiva, os conselhos tendo a maior participação possível de pessoas de vários setores. Inclusive, acredito que devia se criar mais conselhos no município. Sim. Hoje você tem cultura, saúde, educação, alguns que a lei obriga a ter, né? Da mesma forma que o orçamento participativo também, eu acho que poderia ser utilizado de uma maneira mais eficaz, para de fato ouvir e transformar as propostas em ações efetivas. Às vezes, essas deliberações acontecem, orçamento participativo, por exemplo, algumas reuniões do conselho, para chancelar aquilo que já foi decidido. Não há, de fato, um debate ali. Não há, de fato, uma composição, às vezes, que abranja mais pessoas, mais órgãos, consiga trazer mais pessoas da sociedade civil também para participar desse conselho. É muito pouco divulgado. Você sabe que dia que é as reuniões? Não. Ninguém fala o dia da reunião dos conselhos. Eu já fui em algumas. Eu assisti algumas porque vazou a informação e eu corri lá e assisti. Tem um problema muito grande, que eu acho, assim, nos conselhos, é a falta de paridade, sabe? Todo mundo ali, por exemplo, uma vez estavam invadindo a reserva, invadiram a reserva, invadiram aqui o Parque São Lourenço, invadiu a mata. Aí tinha um conselho de meio ambiente, eu fiquei sabendo, fui lá, numa quarta-feira. Aí eu sempre quis, eu já tinha perguntado para o poder público, tinha perguntado a uma porção de quem compunha, até para o legislativo, quem compunha o Conselho de Meio Ambiente. Nunca eu sabia quem era. Um dia eu cheguei lá e tal, aí fiquei conhecendo as figurinhas já carimbadas, e aí o assunto era tão invadindo a São Lourenço, aí alguém lá da reunião falou assim, então vamos enviar um ofício para o IDAF, vamos enviar, eu não sei o que. Falei, mas o IDAF está aqui, ué. Tem um representante. O IDAF está aqui, eu acho que é o seguinte, eu não sei se eu falei lá, me perdoa, tenho esse problema meu, falar. E eu falei, mas o crime está acostumado. A reserva já está no papel. Não tem que mandar lá a polícia lá não fazer a revogação de posse, o judiciário não tem que mandar lá não. E urgente, ontem. Mas não, tudo acabou ali, ninguém fez nada, tá até lá, já deve ter invadido mais do que estava aquele tempo. Então, não tem o conselho. Aí quando eu olhei para o Conselho do Meio Ambiente, eu fiquei horrorizado. Fulano, Ciclano, Beltrano, os caras que vêm fazendo merda em Santa Teresa há muito tempo. Entendeu? Os caras que chegam aqui e falam, pô, vamos plantar oliveira, que aqui vai ser o paraíso do azeite e tal. Sem estudo, sem nada, um delírio da cabeça de um camarada consegue levar uma ideia louca para uma sociedade, as pessoas acreditam que ele vai plantar oliveira. Essa questão das oliveiras, as pessoas tiveram prejuízo, né? Eu não sou da área da agricultura, mas eu moro no interior. Né? E não teve só isso, não, foi muito isso. E tivemos até um investimento recente numa fábrica aí, né, de azeite, no qual, para inaugurar ela, precisou vir oliva, a azeitona de Domingos Martins, né? Domingos Martins. Então, realmente, falta planejamento às vezes. Inclusive, eu tenho percebido que a gente tem que pensar a cidade para além do mandato. Acho que as políticas são feitas aqui pensando, salvo aquelas que há uma exigência legal, por exemplo, o plano municipal de educação tem que ter 10 anos obrigatoriamente. Mas assim, no geral, as políticas públicas aqui são pensadas dentro do mandato para se fazer e se inaugurar dentro do mandato. Pensar a cidade a longo prazo, na questão ambiental, por exemplo. Vamos fazer um plano municipal do meio ambiente aqui para 20 anos. Reflorestar, recuperar nascente. Questão ambiental está aí. Mata Calor, seca, mata ciliar.
Mas o político, no geral, ele pensa em fazer algo que ele pode inaugurar, um capeamento asfáltico, uma praça, né? Aí não se investe em saneamento, aqui temos mais de 20 anos que não se investe em saneamento básico. Inclusive, nem se exige, né? Alguns bairros aqui nem ligaram na rede, e o município fica ali demorando para exigir. Bairro da Alvorada, o pluvial e o esgoto estão na mesma... Isso, mesmo duto. Aí deságua ali na rua São Pedro, ali no Isso, início, você vê ali. É. E já tem a rede de coleta desde 2003, O 2004. vereador pode agir nesse caso? Nesse caso, o Evandro, a CESAM, na verdade, só para explicar o contexto, ela opera um serviço que é de concessão, né? Ela presta um serviço, tem um contrato com o município, né? Acho que, se eu não me engano, foi até 25 renovado há anos. 25 anos, para fazer a coleta e tratamento. Mas a CESAM não pode obrigar o cidadão a ligar na rede. E aí, quando ele liga, ele paga uma taxa de esgoto. O que poderia ser feito era o Ministério Público ou a Procuradoria do município entrar com ação civil pública, obrigando essas pessoas a ligar sob pena de multa e medidas coercitivas mesmo, obrigando mesmo a ligar. Isso aí seria... E por que a CESAM não liga? Né? A CESAM ela não pode fazer isso porque ela age como se fosse o município. Quem teria que fazer era o município, sim, ou o Ministério entendi. Público no interesse do meio ambiente. Perfeito. Infelizmente isso não aconteceu ainda. Mas voltando à questão de planejamento a longo prazo, a gente tinha que pensar a cidade. Por exemplo, a questão do trânsito. A questão do trânsito, talvez, contorno, não sou especialista em engenharia de tráfego, mas eu moro aqui há 25 anos, trabalhei de carteiro aqui durante 10 anos, fui entregador também de restaurante, então eu conheço bem a rotina do trânsito da cidade. Eu, na época, comecei a trabalhar de garçom, não tinha nem um polo de turismo ainda. Foi quando implantaram o polo da uva, a Rua do Lazer foi criada lá em 2007, 2008 ali. Começou a ter esse fluxo de turistas na cidade e não se pensaram a longo prazo. Você vai fazer um contorno, às vezes um investimento de 100 milhões, o município não tem esse recurso. Mas por que não fazer em etapas? O contorno do Mestre Álvaro em Vitória ele começou a ser construído no governo da Dilma. Passou aí teve uma questão ambiental, passou pelo do governo do Michel Temer, Bolsonaro fez uma parte e Lula inaugurou. A obra está lá, beneficiando. Hoje, para você ir para Vitória é muito mais cômodo. Mas imagina que o governante tivesse pensado em fazer dentro dos 4 anos. Não teria sido feito. Então, se falam nesse contorno, eu estava vendo umas reportagens antigas da Tribuna, uma época que, mandar até um abraço para ele, o Zigmar era secretário de planejamento. E ele fala do contorno lá na entrevista que ele deu para a Tribuna, isso em 2016, certo? Então, assim, de 2016 até agora, não se fizeram nada. Se tivesse feito algumas etapas, talvez daqui 2, 3 anos, essa obra seria entregue para a população. Mas, infelizmente, pensam em fazer obras para inaugurar. Em período eleitoral, inclusive. Isso quer inaugurar ali na véspera do período eleitoral. Isso prejudica a população. Então, temos que pensar a cidade a longo prazo. Certo? Eu acredito muito nisso. Daniel, nós estávamos falando aqui de vereadores, então teremos aí 7 vereadores novos eleitos. No meu zap chega o tempo todo informações sobre os bastidores aí dos novos eleitos. E temos aí, pelas minhas informações, temos a Sarita querendo a presidência, o Kleber, o prefeito, quer emplacar o Giovanni como presidente da Câmara, né? Mas tem o Vanildo Santos também na corrida aí, muito forte, né? E como é que você vê esse cenário aí, Daniel? Então, Evandro, teoricamente, o prefeito ele conseguiu eleger 8 vereadores. 8 vereadores. Mas a eleição de Câmara ela nunca é fácil, né? Eu acompanho há algum tempo a eleição para a presidência da Câmara. E não é fácil você, primeiro, convencer um vereador a ser presidente. Nem todo vereador quer ser presidente. Ou às vezes ele tem algum impedimento legal, por exemplo. Se ele é advogado, ele não pode ser presidente. Então, é difícil também, porque se você tem ali a gestão, Câmara não é só uma atividade política para você ser presidente. Você tem que tomar conta de um orçamento. E ali o repasse do município para a Câmara, para o Legislativo, ela gira em torno de 5 milhões. Então você tem a gestão de 5 milhões na mão,
você tem É uma um responsabilidade. grupo de servidores para você tomar conta, e você tem que conciliar essa atividade de administração e gestão Com o legislativo. com a atividade legislativa e com a atividade política. Então não é uma tarefa fácil. Eu acredito que não dá para cravar, né, quem vai ganhar a presidência, vai ser um indicado pelo prefeito, né, pelo que me falaram que ele estaria participando dessa conversa, mas eu acredito que isso aí só vai decidir mesmo em janeiro. Até janeiro tem muita água para rolar ainda aí. Tudo pode acontecer. Na política, tudo pode acontecer. Né? Na eleição passada, no dia 14 de dezembro, nós já sabíamos como é que era. E aí foi exatamente, né? Se cumpriu aquilo que já estava acordado. Então, fazendo minhas palavras do Daniel, desejo realmente um bom trabalho a todos os vereadores eleitos. E, Daniel, o povo escolheu Kleber Médici com uma votação expressiva. Surpreendeu muita gente. Por que o Terezense escolheu Kleber Médici, apesar que ele foi eleito, ele concorreu sob júdice, teve, de fato, denúncias de corrupção na saúde, mais de uma vez, né? E fez uma gestão conturbada, porque quantos contratos ele, né, descontratou, né? E aquele asfalto da Alvorada lá, tivemos um prejuízo de 1 milhão e pouco, só, né, em trocar ali de empresa, teve que fazer uma nova licitação, saiu 1 milhão e pouco mais caro, e tudo, e mesmo assim, ele se elegeu expressivamente. Como é que você faz essa análise? O Terezense ficou com medo de quê? Ou apostou em quê? Então, Evandro, na política, acho que a gente nunca tem total razão no que fala, né? A gente tenta entender a cabeça do eleitor, a gente cogita algumas coisas, mas a gente nunca pode dar opinião, né? Defende alguma posição. Mas eu acredito que ele soube mobilizar bem, primeiro, os servidores em favor da reeleição dele, né? Ele apresentou algumas entregas que ele trouxe para os servidores, que é aumento no ticket, aumento de salário. Na verdade, não foi nem reajuste salarial, né? Foi só revisão geral para corrigir a inflação. Reajuste, de fato, não teve reajuste, né? Porque o reajuste é aquilo que dá ganho real para o trabalhador. Sempre que o aumento, em tese, ele só corrige a inflação, que é o que é chamado revisão geral, ele não é aumento. Ele não é aumento. Ele corrige aquilo que a inflação te tomou, que seria, se eu vou comprar essa caneta que hoje ela custa R$1, se no ano que vem ela custa R$1,20, esses 20%, né, somado entre outras coisas, compõe a inflação, então você só está corrigindo. Né? Se eu ganho R$1,20 ano que vem, eu estou comprando a mesma caneta, então não tive ganho. Certo? Um exemplo simples aqui. Mas de fato ele conseguiu mobilizar bem os servidores, vai até fazer um concurso agora, né? Tá próximo do edital aí. Ele sancionou semana passada uma lei de cotas, inclusive, para esse novo concurso. Vai ter reserva de 5% para indígena, 20% para negros. Deficiente não entrou nas cotas dessa lei, mas ele soube mobilizar bem, primeiro, os servidores, algumas obras, capeamento asfáltico, abrangendo praticamente todos os distritos, reforma de escolas, teve os problemas na saúde, como você bem disse, que é bem o gargalo do município, problemas no trânsito, né? O pessoal fala muito disso, mas eu acredito que ele soube ter um discurso ponderado em relação a essa questão do partidarismo, né? Essa polarização política. Uma hora ele foi partidário, uma hora ele... Outra hora não, ele soube transitar bem perante o eleitor, né? Aí se você vai num eleitor de direita, você emplaca um discurso, vai de esquerda, outro. E no final, no somatório disso tudo, o governo do estado, embora o PSB tinha um candidato no município, o governo não prestou esse apoio publicamente, não vimos. No último dia, inclusive, ele declarou apoio
após sair a pesquisa lá ao candidato Kleber. Então, assim, ele, na somatória dos fatores, ele conseguiu transitar bem. O eleitor validou o trabalho dele nos 4 anos e deu um mandato de mais 4 anos para ele. Do ponto de vista do plano de governo, foi propostas que ele fez, eu acredito que não. Na verdade, o plano de governo dele repetia muitas coisas que ele tinha prometido em 2020, que é mobilidade urbana, reforma administrativa, algumas questões pontuais na saúde. Então, do ponto de vista de proposta, eu acredito que não. E talvez também um fator que contribuiu foi os erros dos adversários. Ou, às vezes, não digo nem erro, né? Que a gente nunca sabe a dificuldade interna que o candidato enfrenta dentro do partido, dentro do grupo político. A gente luta com as armas que tem. Na eleição, você vai para a eleição com aquilo que tem. O Claumir, por exemplo, ele achou que a questão partidária não era muito importante, achou que podia deixar algumas pessoas. Não fez a leitura. Exatamente. Talvez ele teve uma visão 8, né? A gente falou 8 ou 80, a pessoa muito exagerado, deu pouca importância. Talvez o 22 tenha dado tanta importância, achando que o número em si, o partido, o PL, o Bolsonaro, ia trazer esse capital político, o que também não ocorreu. Né? E a dificuldade, né? Eu falo isso porque o PT também tem essa dificuldade de capitalizar o eleitor do Lula para o vereador do PT, o candidato ao vereador do PT. Não é fácil. Esse voto não vem automaticamente. Não tem. Tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar, tem que ter representante de todos os distritos. E assim, na política de Santa Teresa, a gente costuma dizer o seguinte: aquele candidato que normalmente ele tem mais candidatos a vereador competitivo, ou seja, tem um time bom, com capacidade na análise ali de eleger mais vereadores, naturalmente, isso reflete muito na votação dele para prefeito. Ou seja, a gente vê algo próximo. Ele ganhou 8 mil e poucos votos, então os partidos da base dele teve mais ou menos isso, então elegeu também maioria na Câmara. Assim, há um pouco dessa equivalência, mas não há essa equivalência no plano estadual e nem nacional. Acho que aqui, por ser um município pequeno, as pessoas se conhecem, a questão partidária, para muitos, ela não é importante, para outros sim. Então, assim, ele soube transitar bem nesses dois cenários, acredito eu, e se sagrou, né, vitorioso aí para mais 4 anos, uma vitória expressiva. Não sei se isso é bom, eu, do ponto de vista da democracia, eu não gosto disso, uma vitória tão expressiva, porque ela vai exigir menos diálogo, certo? Se a pessoa já ganha com maioria, ela vai dialogar menos com a população, porque ela está praticamente ali com um cheque em branco, né? Um cheque em branco. Validaram o que eu fiz, então vamos dar continuidade. Inclusive, às vezes nem troca secretário. Né? Por mais que você tenha questões pontuais, reclamações ali, às vezes mantém o mesmo secretariado. Fontes minhas lá da prefeitura dizem que o prefeito está com problema aí no secretariado, né? E ele, eu não foi declaração oficial, mas fontes me falaram que ele prometeu uma secretaria de segurança a determinado vereador se não fosse eleito. Será que ele vai cumprir? Vai criar uma secretaria de segurança? Evandro, a Secretaria de Segurança, Defesa Social, que seja, eu sempre defendi a criação dela, porque eu acredito muito na Guarda Municipal. Né? Principalmente na questão do trânsito. Né? A Guarda Municipal ela não pretende substituir o trabalho da PM, muito pelo contrário. Ela pretende desafogar competências que não é propriamente dito da PM. Por exemplo, trânsito. Trânsito no Espírito Santo, a competência do Detran é delegado à Polícia Militar. Mas, por exemplo, em Brasília, eu morei em Brasília, no Distrito Federal, lá quem faz blitz e tal é o Detran. O Detran tem viatura, tem pessoal para fazer essa atividade de trânsito. Então, assim, tirar essa competência da Polícia Militar é muito bom para o município. Implantar um vídeo monitoramento é muito bom para auxiliar. A Guarda Municipal, ela tem a principal função dela é a guarda do patrimônio público, né? Inclusive pode ser armada. O Fundão pretende fazer um concurso para a Guarda Municipal, Santa Maria de Jetibá. Você tem municípios aí que você tem guarda municipal extremamente equipada e qualificada. Agentes treinados ali para atuar, inclusive, na questão da segurança pública. Então eu vejo com bons olhos a criação da secretaria, desde que ela seja feita de forma planejada,
em conjunto para, de fato, entregar algum serviço para a população. E não só para ser criada para cumprir uma promessa de campanha, uma suposta promessa de campanha, não sei se é verdade ou não, mas assim, só para cumprir essa promessa, né? Inclusive o prefeito já havia prometido que há 3 anos atrás, ele já havia prometido, há 3 anos atrás, implantar o vídeo monitoramento, né? Nessa gestão, Kleber Médici teve foi 4 anos de reclamação na saúde, cara. Uma das piores gestões da saúde que eu tive notícia aqui na Terra dos Colibri. E hoje, como é que tá a saúde hoje, Daniel? Você faz da saúde. Tô te pensando, hein? Não, então, Evandro, você como jornalista, você sabe, né? Às vezes a gente não tenta falar de tudo, né? Mas tem que ter algo que embasa o que você está falando, né? É verdade. Porque alguns vão dizer, mas você é formado em Direito, eu estudei matemática também, estatística. Sim. Mas as reclamações existem, sim. Há a sobrecarga, né, no hospital. Eu já passei situações de ir no posto de saúde, ver que não tinha médico, só tinha enfermeiro e tal. Mas então vamos ver os dados, né? Então eu acredito muito nos dados. Hoje você tem 2 bons indicadores na saúde primária. O primeiro é o CISAB, que é o Previne Brasil. Previne Brasil. Ele traz os índices, esses índices são feitos por quadrimestre, né? Então ele foi implantado acho que em 2021, final ali para 2022. E eu vejo que o município ele tem dificuldade de cumprir as metas do Previne Brasil. E ainda assim, quando cumpre, às vezes ele fica com um indicador, né, um percentual abaixo da média nacional ou média estadual. Hoje, por exemplo, eu leio os indicadores já desse segundo quadrimestre, sim, que engloba os meses de maio a agosto. São 7 indicadores. E o único que o Santa Teresa ficou acima da média estadual é o indicador de polio penta, que é a questão da vacinação. Nos outros 6 ficou ou em equivalência ou abaixo da média estadual. Já teve períodos no primeiro quadrimestre, ou no ano passado, que dos 7 indicadores não se cumpriu a meta, que a meta já é baixa, em 5 deles, e às vezes nos 5 ou 7 ficou abaixo da média estadual e nacional. Ou seja, o município que outrora já foi referência na saúde, né, tem essas dificuldades. São números, não é especulação. Mas é a opinião do Daniel falando que a saúde está ruim. Que reclamação sempre tem, nem Jesus agradou todo mundo. A gente escuta muito dessas coisas, mas não sou eu que estou falando. É o Ministério da Saúde com um indicador oficial dizendo, e dados recentes agora, que o município está abaixo da média estadual. Em alguns momentos esteve abaixo até da nacional também. E em 6 indicadores? Em 6 está, apenas um deles está acima, né? Tem um que está igual, não 2, na verdade, ele está no mesmo patamar. Só que, como eu disse, o município ele sempre foi pioneiro na saúde. Verdade, pô. Referência. Referência. Você vinha gente de outros municípios para cá. Nossa, então, assim, perseguir uma meta, ou então ficar em equivalência com meta do indicador do Estado, do Nacional, não é bom para eles. Sempre temos que estar acima, né? Porque temos condições para isso. É um município com uma saúde fiscal muito boa, tem recursos, um corpo técnico bom, temos bons profissionais na área de gestão pública aqui. O próprio prefeito, ele é formado em gestão pública, né? É formado em contabilidade, direito, então assim, tem um conhecimento técnico para desenvolver um bom trabalho. Mas essa entrega, de fato, não está chegando até a população. Questões de hipertensão, são questões simples, mas que tem que ter atenção. Por quê? A falha na saúde primária, ela gera um problema futuro. Se o sujeito tem hipertensão e ele não está conseguindo ter uma consulta frequente, né, com o médico, o agente de saúde não está passando na casa dele, isso pode evoluir para um AVC, um infarto. E aí o gasto público é muito maior e às vezes você não consegue recuperar a saúde do cidadão. Um outro fato, que inclusive eu consultei hoje, o Tribunal de Contas ele possui um painel de controle. Então, quando você clica lá, você consegue ver muitos dados. E dados é muito importante para qualquer ação
né, pública, política pública, qualquer planejamento, você tem que saber os dados, olhar. Então, olhando hoje, por exemplo, o município, até o momento, ele está com um percentual de investimento na saúde de 12,14%. Mas o mínimo legal exigido é 15%. Exatamente. Até abaixo do 12,14% gasto na saúde. Já estamos finalizando aqui o mês de outubro, né? Hoje, 24 de outubro. Eu olhei esses dados, então assim, não há como negar que temos um problema na saúde. De igual forma, por exemplo, na educação também, você tinha uma meta no plano municipal de ter 25% de educação integral na rede do município. Os dados também do Tribunal de Contas, a gente está apenas com 10,1%, ou seja, menos da metade da meta. Então, assim, temos que planejar melhor e executar melhor as ações, né? Mas, posso prosseguir um pouco aqui em alguns dados aqui? Lá também tem a questão, por exemplo, arrecadação. Você consegue olhar a arrecadação do município, né? No ano passado foram arrecadados 141 milhões. Né? O município, então, assim, tem bastante recurso. Desses 141, 58,5 são transferências da União, do governo federal para o município, transferências legais, né? Que tem a previsão constitucional, tem o ICMS, né, que é o grande carro-chefe. Tem dotação do Estado. Isso, o Estado repassou 44 milhões e 19 milhões são a receita própria, que aí é ISS, imposto IPTU também, imposto de transmissão de imóveis, que é o ITBI, que são arrecadações importantes para o município. Então, assim, temos uma boa arrecadação, se você comparar 10 anos atrás, ficava em torno de 60, 65, hoje você passa de 140. Também tivemos mais emendas parlamentares. O município, o Congresso, ele tinha muito menos emendas, 4, 5 anos atrás do que hoje. Hoje, parte do orçamento do Executivo Federal fica sob a gestão do Congresso. Tem a tal da emenda PIX, tem muitas emendas, né? Então, assim, o município tem bastante recurso. E aí, também lá nesse painel de controle você consegue ver alguns dados socioeconômicos do município. Por exemplo, a indústria hoje ela representa 7% do PIB aqui. 7. A indústria aqui ela é muito... Temos laticínios, temos agroindústria, temos serrarias, madeireiras. O agropecuária está em 23%. E a administração pública 24%. Você tem muito servidor público aqui, muito aposentado, muita gente que... o dinheiro que circula no município proveniente da administração pública. A prefeitura, acredito que é o maior empregador do município. E tem outros órgãos federais, tem o IFES, tem INSS, tem DETRAN, e serviços, 46%. Então, hoje, e aqui dentro do serviço, a gente tem ele não é destacado que tipo de serviço, mas aqui o turismo está aqui dentro. Tem o setor de hotelaria, restaurantes, sitiantes que vem construir aqui, então também gira dinheiro. O cara que é pedreiro, prestação de serviço, é muito forte isso. E a pandemia também ajudou muito isso, Todo mundo queria o descanso das montanhas e acabaram investindo muito na cidade. Só que assim, eu acredito, Evandro, que a questão da agropecuária tem que ser melhor pensada para que a atividade se torne sustentável, futuramente. Com loteamentos clandestinos, que você vai substituindo a atividade produtiva pela atividade de sitiante mesmo. O cara constrói uma casinha e dá ali. Então, assim, a curto prazo, isso movimenta muito a economia. O sujeito vai no material de construção, compra, mas a longo prazo... Menos terra produtiva e ele não vai construir sempre. Ele constrói e a construção fica ali por 20, 30, 50, 100 anos, Então, assim, pensar melhor a atividade produtiva do município para que a economia fique sustentável, A economia que hoje é muito boa, os números estão ali, só que futuramente a gente não sabe o que vai acontecer, principalmente por causa da questão climática também, Então, assim, eu gostaria muito que os governantes, o vereador, o prefeito, tivesse esse debate de pensar a cidade a longo prazo. Eu acredito que isso é muito importante. Daniel, estamos chegando aí ao fim da nossa entrevista, agradecendo mais uma vez a tua participação. Nós estamos aqui falando com o Daniel Alves, servidor público federal, do Judiciário.
Daniel, quando a gente fala sobre política na cidade, muitas pessoas dizem assim, eu odeio política. Eu não quero, eu odeio política. E as pessoas têm essa impressão da política, talvez por conta de escândalo, por conta de corrupção, por conta que político realmente não está com pouca moral no Brasil, por conta dos camaradas aí, dos corruptos, né? Mas a gente sabe que a política é essencial. A gente sabe que a política é uma coisa boa. A política diz respeito a todas as pessoas. A gente sabe que político é todo aquele que possui um tipo de eleitor. A gente sabe que a saúde de uma nação, a saúde da gestão de uma nação passa pela boa escolha. Por que as pessoas... Aí eu queria, Daniel, apresentar uma pessoa que tem uma percepção sã, né, da política, como você. Eu queria que você analisasse um pouco rápido aí, por que as pessoas não querem se identificar com a política e qual o olhar, e depois queria que você desse uma dica para o cidadão sobre política, como que ele deve se posicionar frente a essa coluna da cultura que é a política. Então, Evandro, de fato há essa criminalização, né, da política. Quando a pessoa fala assim, você é candidato, tem gente que fala, não, pelo amor de Deus, você é uma pessoa tão boa. Há às vezes uma certa confusão do ser humano com o partido, ou a questão da própria corrupção que você falou, ou a descrença mesmo, porque a pessoa confiou o voto em alguém e essa pessoa não retribuiu da forma que ele esperava. Mas assim, se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. E às vezes aquela pessoa que gosta, que vai te representar, ela não vai de fato representar os seus interesses, vai representar os interesses pessoais. Às vezes o sujeito não conseguiu sucesso, ascensão social, sucesso profissional em nada e entra para a política, vira candidato a vereador, deputado, que seja. Então, assim, a pessoa tem que ter essa noção de que a política é essencial para a comunidade, para a coletividade, né? As ações, igual eu trouxe os dados aqui, tem 140 milhões de reais ali para o prefeito gerir, mas o que define se ele investe só 15 ou 18 na saúde, mais na saúde? Então, assim, é a participação na política, né? Na participação na tomada de decisões. E aí, pessoalmente, muitos também me perguntam por que você quis ser presidente do partido? Eu falo, olha, dentre as formas de participar da política, o partido me proporciona esse contato com mais pessoas, me abre caminhos para isso. Não é nada pessoal, não vivo disso, não tenho salário com isso, nunca ocupei nenhum cargo comissionado, e assim, não tenho nada contra quem ocupa. Eu tenho contra aquele que não gosta de política, não pensa no bem comum, mas usa o partido para ter um cargo, usa como meio de vida. Sou contra essa pessoa. Não sou comissionado comum que está ali ganhando seu salário, seu pão de cada dia. Eu respeito muito o servidor, sou servidor. Sempre que pude trazer alguma melhoria para o servidor, inclusive, me permito falar, eu, juntamente com o vereador Paulo Vitor, eu criei um projeto de lei aqui no município para garantir intervalo de amamentação para servidoras. Hoje, a servidora municipal que tem um filho, até esse filho completar 2 anos de idade, ela tem direito a 2 intervalos de meia hora por dia para amamentar. Que bacana. Inicialmente, né, eu fiquei sabendo na deficiência da legislação quando o meu filho nasceu. A mãe dele, que é minha esposa, ela é servidora, e aí ela teve essa dificuldade perante o município. O amamentar, que é um ato humano de alimentação, necessidade, infelizmente esse direito foi negado para ela. E aí eu precisei criar, porque ele já tinha completado 6 meses, eu precisei criar uma lei para estender esse direito até 2 anos de idade, está em vigor, o prefeito sancionou, agradeço aí o vereador que acolheu, porque se eu fizesse isso de maneira, uma iniciativa popular de lei, eu precisaria recolher mais de 1.500 assinaturas.
Isso não seria fácil. Então é mais fácil o vereador apresentar a proposta Uhum. e isso trouxe efetividade na vida das pessoas. Então, assim, não desista da política. Você tem que participar de alguma forma, não necessariamente ser candidato, mas acompanhe o trabalho legislativo, acompanhe se as promessas do candidato prefeito estão sendo cumpridas, se o serviço público está chegando de maneira adequada no seu bairro, e cobre. Você tem vários meios para cobrar isso. Você tem Câmara de Vereadores, você tem a ouvidoria do município, né? No site da prefeitura tem a ouvidoria. Você pode registrar reclamação, elogios, sugestões lá. Isso vai ser analisado no servidor lá. E essa demanda, talvez essa demanda chegue de fato a trazer uma melhoria para a coletividade. Isso é muito importante. Então, assim, a dica que eu dou é essa: participe mais, acompanhe o trabalho do legislativo e não ache que só pessoas mal intencionadas estão envolvidas em política. Você Perfeito. participou ativamente das eleições. Eu sou um político. Sempre tive O essa seu consciência. podcast, embora você não seja candidato, não seja presidente de partido, Nunca mas tive você... Então, assim, cada um pode contribuir de alguma forma. Isso enriquece e no conjunto todo mundo ganha. Sim. Eu acho que é isso aí. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Evandro. Pretendo voltar. Já estou me auto-convidando. Outras oportunidades eu pretendo estar Com aqui de novo. certeza. Foi muito bacana a conversa. Foi maravilhoso, foi bom demais. Trouxe muitas assuntos interessantes que eu mesmo gostaria de ver abordado para a população teresense. Muito obrigado. Obrigado, abraço. Abraço.